A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra cujo tema é: seu monte responde à sua voz. Seu monte responde à sua voz. Todos nós na vida, nós enfrentamos alguns montes, algumas batalhas, algumas lutas, alguns desafios que não respondem às nossas competências, que não respondem às nossas habilidades somente, mas que respondem somente à sua fé, a um posicionamento de fé. Existem montes que são transponíveis a mim e a você, que você lida, que você enfrenta, que você administra. Sim ou não? Quantos montes na vida você já venceu? Talvez alguns vão dizer assim: bah, bispa. Bah, bispa, eu já enfrentei uns par de monte nessa vida. Sim, existem alguns montes que estão ao alcance das nossas competências, das nossas habilidades, da nossa inteligência, do nosso esforço, da nossa dedicação. Mas existem montes que só vão responder à nossa fé, que se manifesta através de um posicionamento ativo. Amém? É importante nós entendermos que existe a fé passiva, que é aquela fé que só espera, mas que não se move em direção àquilo que espera, que só fica orando e orando e orando e esperando que somente Deus faça. E existem momentos na vida que de fato Deus vai fazer sozinho, conosco somente crendo. Mas existem situações que Deus vai agir em conjunto conosco, que Deus vai nos dar uma graça que você vai dizer assim: meu Deus, só o Senhor na minha vida, nem sei como eu consegui fazer isso. Já passou por isso? Nem sei. Deus me deu uma força, uma graça, nem lembro o que eu falei naquele momento. Amém? E quando nós falamos que o monte responde à sua voz, eu quero compartilhar o texto que está em Marcos capítulo 11, que é exatamente sobre isso que Jesus fala. Nós oramos juntos, intercedemos como igreja, e existem batalhas que só vencemos como igreja, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu volto a dizer: só aceite perder para Deus, porque ninguém pode ganhar de Deus. Se as coisas não acontecerem como você espera, continue confiando e diga: Deus, o Senhor sabe o que é o melhor. Eu não entendo, não sei por onde isso pode ser solucionado, mas eu sei que o Senhor está cuidando disso, e que no devido tempo e à maneira do Senhor as coisas vão acontecer. Amém? Em Marcos capítulo 11, versículo 23 ao 24, aqui Jesus mesmo está falando aos discípulos, e ele diz assim: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Amém? Jesus, ele fala algo tremendo no versículo 23. Jesus, ele diz assim: eu lhes asseguro, eu prometo, eu dou a minha palavra, eu garanto a vocês, que se você ficar orando,
pelo problema, pelo monte. É isso que Jesus está falando? Não, não é isso, preste atenção. O que acontece? Existem muitos montes que muitas vezes nós enfrentamos, momentos diferentes na vida. Há o monte da enfermidade, o monte da crise no casamento, o monte da crise existencial, o monte dos vícios, o monte do medo, o monte do pânico, o monte da crise financeira, o monte da depressão. São várias situações que muitas vezes nós enfrentamos. Nem sempre isso está acontecendo conosco, mas muitas vezes com alguém que nós amamos. E estamos juntos passando pela luta, pela prova e enfrentando esse monte. E nós oramos por isso, nós clamamos a Deus, nós falamos: Deus nos ajude, Deus julgue a nossa causa, Deus tenha misericórdia, Deus intervenha nessa situação, Deus dê sabedoria, Deus, e clama a Deus, e está certo. Nós devemos clamar a Deus, nós devemos levar a Deus os montes que nós enfrentamos, denunciar os problemas, denunciar os inimigos espirituais que se levantam. Devemos falar a Deus sobre os nossos montes, mas nós devemos também falar aos montes sobre o nosso Deus. Devemos também posicionar diante desses montes. É isso que Jesus está falando. Se alguém disser, ele não está dizendo disser a Deus, no versículo 23. A Bíblia diz, e Jesus está falando, se alguém disser a este monte. Então aqui nesse versículo, e ele depois diz não duvidando, mas crendo. Jesus nos ensina a lidar com os montes da vida. Ele nos ensina o que fazer, a quem fazer e como fazer. O que fazer também, não somente ficar orando, mas falar ao monte, falar ao problema. Sabe qual que é a situação? O grande desafio é que nós ouvimos mais o problema do que falamos ao problema. E aí, o primeiro princípio que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é: fale aos montes para que eles não falem a você. E eu vou explicar sobre isso. Jesus está dizendo, se alguém disser ao monte, Jesus está falando, você tem que falar para o monte. Você tem que falar não sobre o monte. Essa semana eu estava visitando alguém no hospital, e essa pessoa falou assim: olha, eu estou passando por essa luta, mas eu não aguento quando alguém vem me visitar e fica falando só de doença. Eu não quero ficar falando sobre a doença, eu quero falar sobre vida. E se tiver que falar da doença, tem que mandar embora. É exatamente isso. Não é falar sobre o problema, é falar para o problema. Não sei se você já conheceu alguém assim que só fala do problema, só do problema. Duro quando você encontra alguém que é bem detalhista, que quer falar todos os detalhes do problema. Você fala, não quero saber mais, já está me dando uma angústia só de ouvir você falar. E Jesus está falando exatamente sobre isso. Você não pode ficar ouvindo o monte, você tem que falar ao monte. Se você disser ao monte, se você disser a este monte, Jesus está dizendo, então, fale aos montes para que eles não falem a você. Como que o monte fala? Essa situação não vai mudar. É difícil demais, já faz muito tempo, é melhor você aceitar, já é tarde para você, é melhor se acomodar. Os médicos já falaram que não tem solução, você já ora há tanto tempo, você já está fazendo um tratamento há tanto tempo, as notícias são as piores. Isso é quando o monte fala, e muitas vezes sem perceber nós estamos ouvindo o monte falar. Essa crise financeira não tem solução, todo mundo está passando pela crise, você não é diferente de todo mundo, isso é um monte falando. Diga, eu não sou todo mundo. Até hoje sua mãe continua falando com você, viu? Através da palavra de Deus. Se você não tem a sua mãezinha aqui nessa terra, eu quero te dizer que ela continua falando com você, através da palavra de Deus. Você não é todo mundo. E muitas vezes o monte está falando assim, não, esse vício. Ah, não é tão assim, você não é tão viciado na mentira, viciado no álcool, viciado, né, no cigarro, enfim, viciado na internet, viciado em quaisquer coisas que sejam. Um monte falando.
E quando nós não falamos aos montes, eles vão falar. Quando você fala ao monte, você faz o monte calar. Porque você não dá tempo para que ele fique falando e você fique ouvindo. Jesus está falando, se alguém disser, se alguém não se calar, o diabo tenta calar a igreja, o diabo tenta calar a família, tenta calar o cônjuge, tenta calar os filhos, os pais. Não se deixe calar, amém? Ore e se posicione e ordene: enfermidade, saia da minha vida. Não somente ore, não é suficiente, não é o bastante somente ficar orando, precisa ordenar. Por isso que Jesus falou, se alguém disser, se alguém falar, porque logo em seguida o que vem é uma ordem: levante-se, saia da minha vida, saia da minha família. Não está pedindo por favor, não é um pedido, é uma ordem. Jesus nos ensina a ordenar aos montes que se movam de diante de nós, amém? E você precisa fazer isso com autoridade, não é na sua, mas é no nome de Jesus. A Bíblia diz que Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, e que diante dele todo joelho tem que se dobrar, e toda língua tem que confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Por isso não se intimide diante das lutas. Diga em nome de Jesus: enfermidade, sai da minha vida. Saia da minha vida câncer, diabetes, enxaqueca. Sai da minha vida em nome de Jesus. E declare a palavra: Jesus já levou sobre si toda a enfermidade. Jesus já levou sobre si toda a dor. Jesus já levou sobre si toda a miséria. Jesus já levou sobre si toda a escassez. Jesus já levou sobre si toda a maldição, amém? Jesus já levou sobre si, para que hoje eu tenha saúde, para que eu e a minha família sejamos felizes, amém? Ordene no nome de Jesus. Não se intimide. O diabo tenta intimidar, ele faz uns barulhos. Quantos já ouviram muitos barulhos do diabo, né? Você fala: bispo, estou orando, estou jejuando e o negócio ficou pior. Quantos já passaram por isso? Fique tranquilo, viu? Você está no caminho certo. Se o diabo está fazendo barulho, é porque você está incomodando. E se você está incomodando, está no caminho certo. E maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Davi, quando Davi enfrenta Golias, um jovem, um adolescente de 17 anos, baixinho feito eu, né? Magrinho, pequeno, chega para enfrentar Golias. Quando ele chega no campo de batalha, o que ele enxerga? Todo o exército de Saul ouvindo o monte e falando sobre o monte. Olha como ele é grande, olha como ele é forte. 40 dias, o exército de Saul inteiro, homens guerreiros de batalha, ouvindo o monte e tremendo as pernas, falando: ele é forte, ele é alto demais, nós somos pequenos, olha lá. E o monte falando: vocês não são nada, vocês são pequenos, vocês são fracos. O monte gritando e eles ouvindo o monte. Quando Davi chega, Davi para de ouvir, ele não ouve o monte e começa a falar ao monte. Depois você pode ler a história de Davi e Golias. Mas a Bíblia diz que o exército ficava falando sobre o monte e ouvindo o monte. E durante 40 dias ninguém teve coragem de se mover para enfrentar o monte, para enfrentar o gigante. Então Davi chega e ele começa a falar ao monte: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele se posiciona e começa a ordenar o monte: sai daqui, Golias, você não é nada para o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele começa a ordenar ao monte que saia, e Davi prevalece contra Golias, mesmo sendo pequeno, porque o Deus que habitava na vida dele era grande. Quando o monte disser para você: você é pequeno, você fala: eu sou pequeno mesmo, mas o Deus que mora em mim é um Deus grande, poderoso, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor. Por isso decida ordenar. O que você precisa ordenar que saia? Talvez você esteja orando por coisas sobre as quais, ou com as quais você precisa começar a falar, ordenar.
eu ordeno, sai da minha vida esse espírito de confusão, esse espírito de desentendimento, esse espírito de ciúme, esse espírito de falência, esse espírito de miséria, esse espírito eu ordeno. Você precisa ordenar como Jesus ensinou. Jesus disse: se alguém disser, se alguém falar ao monte, ao problema, saia de onde você está e vai para outro lugar, o monte vai ter que se mover. Amém? Qual é o monte que você precisa mover na sua vida? Que você tem orado, mas precisa começar a ordenar. Deus, em Gênesis 1, do versículo 1 ao 3, a Bíblia diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Existiam muitos problemas, imperava o caos, a escuridão, e Deus, mesmo com sua presença, preste atenção nisso, o fato de Deus estar presente não é sinônimo de transformação. Deus estava presente quando a terra era sem forma e vazia e existia o caos. Nada aconteceu enquanto Deus estava somente presente. Tudo começou a ser transformado quando Deus começou a falar, ordenando: haja. Deus está presente com você, amém? Mas só a presença de Deus não vai agir como você espera que haja. Você precisa ordenar. Deus disse: haja luz, porque as trevas imperavam. Dá um sentido de oposição, como se as trevas estivessem se opondo. E Deus disse: haja luz. Não vai mais imperar a escuridão. Por isso, não deixe que nada mal, maligno, impere na sua vida. Diga: haja vida, haja alegria, haja esperança. Deus te deu uma boca para dominar seu coração. Queridos, quantas vezes eu também passei por momentos, e passo, porque não são só as minhas lutas, são as lutas de vocês. E eu falo: Deus, graças eu te dou, porque é o Senhor quem cuida de todos, amém? Mas nós sentimos as suas lutas, nós sentimos suas dores, e nós temos acompanhado muitas pessoas com grandes batalhas, e às vezes no coração aperta, o coração dói. Eu falo: Deus, tem misericórdia. E aí nessa hora eu começo a falar, eu começo a ordenar em nome de Jesus: todo espírito de medo, de tristeza, de dúvida, sai da minha mente, sai do meu coração. Você tem que ordenar. Quantas vezes eu estava assim angustiada, aflita, triste. São momentos, eu também, meu marido, nós passamos por isso. Obrigada, pastores. Nós passamos por isso. E aí você tem que ordenar. Não adianta só você ficar orando: oh Deus, porque Deus vai fazer. Mas a Bíblia diz em Tiago que nós temos que resistir ao mal. Como que nós resistimos ao mal? Ordenando para que ele saia. Amém? Não tenha medo. Lembrei que logo que eu me converti, meu pai ainda não era convertido, a minha mãe já era. E eu lembro que o meu quarto era o meu quartel-general de oração. Então lá imperava a luz. Mas meu pai ainda não era convertido. Então, dentro do meu ambiente de autoridade, Deus agia. E um dia à noite, eu estava orando. Era bem tarde, eu saí do meu quarto, fui ao banheiro, tem um corredor. E estava escuro, né? E eu peguei e saí. Era pertinho, um corredor curto, né? Mas aquela coisa assim, quando está tudo escuro, né? Você está batendo muito no diabo, guerreando, mandando embora. E quando eu saí do meu quarto, fui pelo corredor. Quando vocês assistiram aquele filme do Alien? Lembra daquela bocona assim?
Quando eu saí no corredor, eu senti como um bicho daquele do meu lado. E fungava, babava espiritualmente. Eu senti, e Deus falou comigo na hora, porque na hora eu arrepiei. E Deus falou assim comigo: ele pode babar em você, ele pode fungar no teu cangote, mas ele não pode tocar na sua vida. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que ruge, mas ele não é um leão. Porque ao nosso redor, esse que ruge como se fosse um leão é ao derredor. Mas ao redor está aquele que é o verdadeiro leão. O leão da tribo de Judá. Por isso não tenha medo de ordenar no nome dele que saia da sua vida esse monte que você enfrenta. Lute, se posicione, não se intimide. Fale a ele para que ele não fale a você. E segundo, existem montes que parecem permanentes. Existem montes que parecem que nunca se moverão daquele lugar. Porque há muito tempo já se enfrenta, porque sempre foi assim, porque sempre se pensou assim, sempre se viveu assim, sempre se acreditou assim, sempre se tolerou isso. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que um monte, ainda que pareça permanente, ele pode ser removido. Amém? E até pela nossa serra, né? Quando eu ando aqui eu fico impressionada, quando nós passamos pelos meios, né? Aquelas curvas onde tem aquelas serras que eu fico imaginando, elas foram explodidas, né? Para que pudesse passar a rodovia. Pareciam intransponíveis. E hoje nós passamos pelo meio dos montes, literalmente, né? Então não existe monte permanente. Existe promessa de Deus permanente. Amém? Os montes só parecem permanentes, mas eles são removíveis. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. A Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo falando: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. O monte que você enfrenta é transitório, é temporário. A dor que você enfrenta é transitória. O problema que você enfrenta é transitório. O vício que você enfrenta é transitório. A depressão, a angústia, a enfermidade é transitória. Vai passar. Fica firme até o fim, porque vai passar e a vitória de Deus virá em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Jesus está dizendo assim: olha, quando você disser a este monte, com fé no seu coração, ordenar que ele saia, e vai levar um tempo, ele não vai se mover do dia para a noite. Quanto tempo demorou para que esse monte fosse instalado? É que nós queremos que tudo se resolva do dia para a noite. Mas quantos anos até que aquele monte se instalasse ali? Precisa ter paciência, perseverança, fé. Vai acontecer, amém? Em nome de Jesus, creia. Olhe para aquilo que é eterno, vai passar. Não duvide, creia no seu coração. É isso que Jesus falou. Por isso eu lhes digo, primeiro ele assegura. Eu asseguro que se você disser, se você ordenar com fé no seu coração, não duvidando, posicionar, não se intimidando, primeiro ele assegura que o monte vai se mover. E depois ele diz: então eu posso dizer a vocês que depois desse posicionamento no versículo 24, tudo que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, então assim será feito. Amém? Marcos 11, 24. E por último, Mateus 7, versículo 7 ao 8. Jesus diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Ordenar ao monte é bater no monte. É que às vezes a gente pede, a gente busca, mas a gente não bate. A gente tem que bater. São estágios da fé. Vamos pedir, vamos buscar,
Mas vamos bater, queridos, porque o diabo não tem dó de bater em nós. Lembrei daquela música, né? Antes eu era prego, agora eu sou martelo, né? Você é martelo hoje. Passou a vida de prego, amém? Hoje você que dá a martelada na cabeça do diabo. Então pede, busca, faz sua campanha, seu jejum, sua oração, se santifica, seja fiel a Deus, mas ordene que saia, amém? Porque quando você bater, a porta vai se abrir em nome de Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Fecha os teus olhos. Qual é o monte que você precisa que seja removido da sua vida, da sua família? Quero que você ore nesse momento ordenando, dizendo em nome de Jesus, eu não aceito esse monte na minha vida. A partir de hoje eu vou bater, eu vou orar, vou pedir, vou buscar, vou continuar orando, vou continuar buscando, mas eu vou bater nesse monte, eu vou ordenar que ele saia, não duvidando a meu coração, mas crendo de todo o meu coração, e esse monte vai ter que sair, essa enfermidade vai ter que sair de uma vez por todas e não voltar mais, esse problema no meu casamento vai ser resolvido, esse vício vai sair da minha casa, essa situação vai sair da vida dos meus filhos, esse problema financeiro vai deixar a minha empresa, vai deixar a minha vida, vai deixar a minha família, vai deixar o meu ministério, esse problema de confusão, de desânimo, em nome de Jesus, de dúvidas no meu coração, esse monte vai sair, porque a partir de hoje eu vou ordenar ainda mais. Se antes eu já ordenava, a partir de hoje, fale com Deus, queridos, fale com Deus que você não vai permitir que este monte se mantenha na mesma posição, vai ter que sair no nome santo de Jesus, no nome santo do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, vai ter que sair, porque Ele venceu na cruz do Calvário, todo escrito de dívida que havia contra nós, lá na cruz foi cancelada, toda maldição foi cancelada, toda enfermidade foi cancelada, toda a dor da alma foi cancelada, todos os conflitos foram cancelados, todo espírito de miséria foi cancelado. Diga para Deus: Senhor, eu não aceito na minha vida e nem na minha família nenhum mal, nenhuma maldição, espíritos de vício, de enfermidade, saiam da minha vida, saiam da minha casa, saiam dos meus caminhos. Jesus venceu, hoje eu venço com Ele, eu vou pedir, eu vou buscar e eu vou bater, vou ordenar para que os montes saiam, não duvidando, mas crendo de todo o meu coração, e assim será feito em nome de Jesus, amém. Levante suas mãos e vamos adorar ao Senhor, aleluia. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que em todo tempo é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida que os montes se removerão. Em nome de Jesus, a promessa de Deus vai te alcançar, vai alcançar a tua família, porque é no nome de Jesus, aquele que venceu na cruz, é que nós ordenamos nessa manhã: enfermidade saia, vícios saiam, medo saia, depressão saia, dúvidas no coração saiam, em nome de Jesus. Espírito de miséria saia, em nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos nessa manhã: saia das nossas vidas, saia das nossas famílias, saiam dos nossos caminhos, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus e declare: hoje eu recebo da intervenção de Deus na minha vida,
Eu creio e vou ordenar, e assim os montes sairão e os milagres virão, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos ainda por um instante. Eu quero dar a oportunidade a você de receber Jesus, caso você ainda não tenha feito. Queridos, por um instante, abre os seus olhos aqui. Eu sinto de compartilhar algo. Essa semana, antes de ontem, eu saí do banco em 2013. E dentro do banco eu sempre tive uma pessoa mais próxima, amiga, mas não de abrir coração, né? Até porque a nossa fé não era a mesma. Mas alguém que eu sempre amei muito. Alguém que eu sempre evangelizei muito. Mas mesmo quase 20 anos eu devo ter trabalhado com essa pessoa, uma mulher, uma jovem como eu. Eu devo ter trabalhado com ela dos 18 anos de banco, pelo menos uns 12 anos. E eu saí do banco em 2013, há 10 anos atrás. Desde que eu saí do banco, eu mantive contato com ela. Sempre falando do amor de Deus. Sempre evangelizando. E ela sempre pedindo oração. E eu sempre convidando, ela sempre que podia ir em alguns momentos, mas daquele jeito, né? Todo mundo tem o seu momento. E sempre pedindo oração, mesmo aqui já em Caxias, e eu sempre orando por ela, pela família. Nesse processo todo ela casou, ela não era casada, ela era solteira, casou, tem uma filha que chama Débora, né? E essa semana ela mandou uma mensagem para mim falando assim: André, eu quero te agradecer por todos os anos que você orou por mim, pela minha família. Quero te agradecer porque eu tenho você na minha vida, ela falou. Mesmo você estando tão longe, você sempre participou da minha vida. E ela falou: eu quero te agradecer por tudo isso. Mandou um áudio. E eu falei: glória a Deus, que bênção. E eu falei assim: mas não se esqueça, firma sua aliança com Deus. Entrega teu coração. Eu sempre falando isso para ela, né? E aí ela logo em seguida manda um áudio em seguida: ai, eu esqueci de falar que eu aceitei Jesus na minha vida. Glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu aceitar Jesus é quando eu entendo, quando abre os meus olhos e eu vejo que não é religião. É algo aqui dentro que eu entendo que eu preciso de algo que só a presença de Jesus pode dar. Amém? Fecha os teus olhos mais uma vez. E eu quero dar a oportunidade a você, com o entendimento de receber Jesus no seu coração. O Salvador, o Redentor, aquele que deu a vida por você, aquele que tem algo maravilhoso ainda para fazer em você e através de você. Quero dar a oportunidade talvez de você se reconciliar com Ele, de voltar para a presença dEle. Você que está aqui, você que está ligado conosco, vamos orar juntos. Diga comigo: Senhor Jesus, neste momento eu te recebo em minha vida e em meu coração. Eu preciso de Ti. Ajuda-me a viver o propósito de Deus para a minha vida. Ajuda-me a compreender a palavra do meu Deus. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Jesus, perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Abra os meus olhos para a verdade do meu Deus ao meu respeito. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco nessa manhã, né? Vocês que estão aqui na igreja, vocês que estão ligados conosco, vocês que nos receberam em sua casa. Se é a primeira vez que você está conosco, recebeu Jesus em sua vida, venha participar, venha estar conosco, a família Sara Caxias. Nós vamos ter a maior alegria de te receber. Tem aí um contato em tela, tem o QR Code no YouTube. Entre em contato conosco, queremos orar por você e sua família, amém?
Tem alguém que está conosco pela primeira vez? Faça um sinal com a mão, por favor. Aqui à minha esquerda tem alguém? À minha direita tem alguém pela primeira vez? Vamos orar então? Levante suas mãos. Pai, graças nós te damos. Graças te damos pelo teu amor, tua bondade, tua fidelidade, tua palavra. Graças te damos, Espírito Santo, porque todos os dias o Senhor nos convence, nos ensina e nos ajuda. Graças te damos, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Hoje nós temos vida, porque o Senhor entregou a sua vida por nós. Que o Senhor abençoe cada um de nós todos os dias. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre a tua igreja. Que o Senhor dê a sua paz. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus Cristo, papai. Que o Senhor esteja conosco durante toda essa semana, em todos os momentos, nos guiando, nos direcionando, nos dando vitória, nos dando graça e força para nos posicionarmos conforme a tua palavra e testemunharmos do teu agir em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Um domingo maravilhoso para cada um de nós. Amém. E uma semana de vitórias em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.